Bom, ainda na parte de eletrostática, eu e o Rafael vamos fazer a apresentação do relatório 2, cujo tema foi medição de capacitância. Para começar, a gente precisa definir primeiramente alguns conceitos fundamentais para essa prática, sendo que o primeiro deles é o conceito de dielétrico. Os dielétricos são materiais que se opõem à condução de energia elétrica e eles podem ser de diferentes tipos, de diferentes formatos. Na sua forma líquida, é muito utilizado o óleo mineral ou vegetal no interior de transformadores de alta potência para fazer o isolamento dos enrolamentos no interior do transformador. E isso vai diminuir as perdas do equipamento. Ainda na parte de transição de energia, são utilizados os isoladores de porcelana para fazer o distanciamento seguro entre o condutor e a estrutura metálica que faz o suporte desses condutores. No caso dos capacitores, que vão ser o objeto de estudo aqui dessa prática, os dielétricos são utilizados para aumentar a capacidade de armazenamento de cargas nos dispositivos, e eles também são utilizados na construção de antenas por meio das fibras de vidro. Uma característica fundamental dos dielétricos é a permissividade elétrica do material, e ele vai indicar para a gente a capacidade de polarização desse meio. Então, uma alta permissividade elétrica vai possuir uma elevada capacidade de polarização. E essa alta polarização diminui o campo elétrico no interior do material, sendo que esse campo elétrico fraco vai aumentar a rigidez dielétrica do componente e também, no caso dos capacitores, aumentar o acúmulo de cargas do dispositivo. Outro conceito muito importante, aqui já voltado especificamente para os capacitores, é a capacitância. Os capacitores são dispositivos que armazenam energia na forma de campo elétrico, e a capacitância vai quantificar a capacidade de armazenamento dessas cargas. Os capacitores eles podem ser diferentes formatos, mas o mais comum é o capacitor de placas paralelas, e mesmo esses aqui da imagem que são cilíndricos, eles são formados por placas paralelas enroladas. Bom, nas placas do capacitor, o dielétrico vai ser inserido entre elas, e cada placa vai ser polarizada com uma polaridade de carga diferente. Isso vai gerar uma diferença de potencial que ela é limitada pela rigidez dielétrica do dielétrico inserido. Então, o produto entre essa diferença de potencial aplicada e a capacitância do dispositivo vai determinar para a gente a carga total armazenada no equipamento. No caso dos capacitores de placas paralelas, a capacitância vai variar tanto em função do dielétrico do meio, quanto da distância entre as placas e da área entre elas. Usualmente, existem 3 formas de determinação da capacitância de um dispositivo, sendo elas via solução da equação de Laplace, por meio de métodos numéricos, sendo muito utilizado o método dos momentos, que ele vai simplificar uma equação integral para um sistema algébrico discreto, e isso vai ser resolvido de forma computacional, e também via a solução da lei de Gauss, que foi a forma escolhida para esse relatório. E utilizando como base a equação da capacitância, que vai ser a razão entre a carga e a diferença de potencial, para a determinação da carga, a gente utiliza a lei de Gauss, criando uma superfície gaussiana ao redor da placa, e devido à diferença de tamanho entre a distância entre as placas e a área da placa, a gente pode assumir
o capacitor como placas paralelas infinitas, sendo que dessa forma não vai haver dispersão do campo elétrico na borda do capacitor. Isso vai simplificar a lei de Gauss, vai reduzir a forma integral de DDS para apenas o produto entre a densidade de campo elétrico e a área das placas. E da mesma forma, a diferença de potencial vai ser reduzida para apenas o produto entre a intensidade de campo elétrico e a distância entre as placas. Então essa razão vai resultar para a gente na capacitância sendo definida pela permissividade elétrica do meio, a área e a distância entre as placas. Isso mostra para a gente que a capacitância ela é definida apenas pelo formato das placas, né, as características de formação, e não com base no campo elétrico no interior delas. Bom, tanto o instrumento de bancada, que é o maior, mais preciso, quanto o instrumento portátil, eles são dois instrumentos que são pontes LCR, e os dois se baseiam no princípio de ponte de Wheatstone, sendo que a ponte de Wheatstone ela é para circuitos resistivos, ou seja, a gente usa 4 resistores, é um circuito em ponte, né? Em formato de 4 resistores. Ele serve para medir a resistência desconhecida por meio do equilíbrio da ponte. E como se dá esse equilíbrio? Seria RA dividido por RX, que é o que a gente não sabe, quer conhecer. RA dividido por RX é igual a RC, que é o variável, dividido por RB. E esse equilíbrio acontece quando existe essa relação e o indicador, que seria esse aqui do meio, por exemplo, ele é nulo, ou seja, ele é igual a zero. Então não existe tensão nem corrente. Enquanto a ponte LCR ela tem esse princípio de ponte Wheatstone, mas no nosso caso ele se baseia no mesmo princípio, né? Mas em vez de medir somente a resistência, mede também a indutância e a capacitância. Mede a impedância total do braço desconhecido, né? Por exemplo, aqui é o RC. E o equilíbrio ocorre quando a impedância do braço desconhecido é proporcional dos braços de referência, anulando a tensão do detector. Então, basicamente, a ponte a ponte LCR ela usa o mesmo princípio da ponte de Wheatstone, mas na ponte LCR a gente também mede capacitância e indutância. Aqui vamos pelos cálculos, né, dos valores medidos. Aqui seria do capacitor de placas paralelas, né, ROG 5880, que é a placa maior. Como dito pelo João, né, pela lei de Gauss, temos que a capacitância é igual a permitividade vezes a área dividido pela distância, que seria o D. As dimensões da placa maior seriam essas, a distância das duas, a gente calculou a área com esses dois valores das dimensões, e com esses valores aqui a gente calculou a capacitância, que foi 237,29 picofarad. Isso aqui foi o calculado, isso aqui, e o medido, a gente pegou os valores, pelo menos na placa maior, na placa tinha um valor exato, com algumas incertezas bem pequenas, então esses valores aqui. O LCR portátil seria o menor, ele deu esse valor de 221,11 picofarads com 10 kHz de frequência, enquanto o instrumento LCR de bancada, que seria o maior, mais preciso, mais robusto, ele deu aproximadamente
225,23 picofarad, também a 10K de frequência. Então, esse aqui seria o resultado da capacitância para placa maior. Aí, para fazer o cálculo da capacitância da placa menor, foi repetido o mesmo procedimento. Então, a gente mediu as dimensões, as dimensões da placa, a distância, e calculamos a área. E com isso, chegamos aqui a uma capacitância de 517,75 picofarad. E o medido, tanto pelo portátil, que é o menor, tanto que o de bancada, que é o mais robusto, respectivamente aqui, deu 536,67 picofarads a 100 kHz, e o de bancada 537,12 picofarads. Então, são valores aproximados em relação, tendo em vista aos erros de cada medição e tudo mais. E a conclusão é que os resultados de capacitância foram satisfatórios, né? Tendo em vista que o uso para medição de um instrumento LCR de bancada, que ele é relativamente preciso, né? A título de comparação, né? Dos cálculos que a gente fez. Então, as medidas tiveram um erro relativo de, respectivamente, aqui para a placa maior de 5,41% e para a placa menor de 3,67%. Essas incertezas, né, elas se dão por imprecisões nas medidas, né, das placas, e também pela propagação de incertezas dos valores das permissividades de cada dielétrico, né? Então, foi isso. Obrigado, professor.